Começa agora, na Tropical 7 FM Juazeiro, o programa da Central para o Campo. Apresentação, Josenaldo Rodrigues. Oferecimento, Central de Adubos. Orgulho de ser agro. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda você que está conosco aqui na Bahia, você que está conosco em Pernambuco, você que está com a gente também em Sergipe. Estamos aqui de volta com mais um podcast da Central para o Campo, um projeto da Central de Adubos com o objetivo de levar informações do agronegócio para você, meu amigo produtor rural, para você, minha amiga produtora rural. O nosso muito obrigado a você que nos acompanha aí na Rádio Tropical 7 FM 102,5, a você que está conosco através do YouTube, o nosso canal oficial, Central de Adubos Oficial. Um bom dia especial para vocês, sejam bem-vindos. Hoje é sábado, 1º de outubro de 2022. O sábado será de sol com algumas nuvens, mas não chove aqui em Juazeiro da Bahia hoje. Segundo o Instituto Clima Tempo, a temperatura varia entre a mínima de 21 e a máxima de 34 graus. A velocidade do vento pode chegar a 26 km por hora. A umidade relativa do ar fica entre 26% e 96%. A incidência solar do dia começou às 5 horas e 25 minutos da manhã e vai terminar às 17h37. Hoje ainda estamos em lua nova. Já amanhã, domingo, dia 2 de outubro, aqui em Juazeiro da Bahia, o dia também será de sol, com nuvens. Não há previsão de chuva para este domingo aqui em Juazeiro. A temperatura varia entre a mínima de 20 e a máxima de 34 graus. A velocidade do vento pode chegar a 22 km por hora. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 93%, bastante baixa. A incidência solar do dia vai começar às 5 horas e 25 minutos da manhã e terminará às 17h37. E neste domingo, a partir das 21h15, a lua passará de nova para crescente. E agora você que é produtor rural, aí está próximo da colheita ou está colhendo, vamos saber como estão sendo comercializadas as principais culturas do Vale do São Francisco. Anote aí, os dados são fornecidos pelo mercado do produtor de Juazeiro. A manga tome para o mercado interno está sendo cotada em média a R$ 1,35 o quilo. A manga palma e também para o mercado interno está sendo cotada a R$ 1,73 o quilo. A uva BRS Vitória está sendo vendida em média a R$ 6,50 o quilo. A BRS Núbia, R$ 7,00 o quilo. A uva Itália também a R$ 7,00 o quilo, assim como a Benitaca, que também está sendo cotada a R$ 7,00 o quilo. A BRS Isis está sendo vendida em média a R$ 6,50 o quilo. A caixa do tomate com 26 quilos está sendo comercializada a R$ 32,50, é o preço mais comum. O melão amarelo está sendo vendido a R$ 1,60 o quilo. A melancia, 60 centavos o quilo. Cebola pera, caixa 3, R$ 70,00 a saca com 20 quilos. Cebola roxa, caixa 3, R$ 55,00 a saca com 20 quilos. Goiaba paloma verde, R$ 55,00 também a caixa. Maracujá de primeira, R$ 90,00 a caixa. Maracujá de segunda, R$ 75,00 a caixa. Banana prata o quilo, R$ 2,15 e a de primeira, banana prata primeira. Banana prata de segunda, R$ 1,62 o quilo. E a banana pacovão está sendo comercializada em média a R$ 32,50 o cento. Programa da Central para o Campo, um projeto da Central de Adubos que já está há 11 anos no mercado. Agora temos 9 lojas. Em Pernambuco estamos em Petrolina e Petrolândia. Na Bahia estamos em Juazeiro, Irecê, João Dourado, Paripiranga. E ontem ganhamos mais uma loja. O produtor ganhou mais uma loja da Central de Adubos, a maior do Nordeste. Agora está em Feira de Santana, a princesinha do Nordeste, agora com uma loja da Central de Adubos. E temos também uma loja em Sergipe, na cidade de Itabaiana. Já são mais de 20 mil clientes atendidos pela maior do Nordeste. E você sabe, a maior do Nordeste é diferente das iguais. Nosso tema de hoje, vamos falar sobre o manejo de pragas e doenças com o uso de ferramentas zero resíduo. Ferramentas, como a gente fala aqui para você que está em casa, não é produtor, não é do meio, mas é simpatizante, gosta do programa da gente. Temos muitos ouvintes e telespectadores desse tipo. Ferramentas não é a enxada nem a foice não, viu? É o produto que a gente vai usar na lavoura, na manga, na uva, no melão, no tomate. Então, nosso tema de hoje é esse, manejo de pragas e doenças com o uso de ferramentas zero resíduo. Nossos entrevistados, aqui com a gente, Tony Batista, que é engenheiro agrônomo formado na Univasf e é também representante técnico de vendas da Valet Grow, nossa convidada de hoje, uma das parceiras da Central de Adubos. E temos também o Gustavo Sec,
engenheiro agrônomo também formado pela Univasf, é consultor e é produtor rural. Bom dia, inicialmente começando com o Gustavo, que é nosso convidado. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, Gustavo. Obrigado, bom dia a todos que estão nos ouvindo e assistindo. Bom dia, Josenaldo. Agradecer mais uma vez o convite da Central, da Valet, e vamos abordar hoje um assunto que tenho certeza que é de interesse de todos os produtores e simpatizantes da agricultura. Ô, Tony, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez também. Bom dia. Obrigado pela presença, viu? Obrigado por trazer a Valet Grow aqui para a parceria da Central de Adubos. Eu que agradeço, né? Bom dia aos clientes, né? A todos os ouvintes, simpatizantes, com um tema que é de suma importância para a gente que faz uva de exportação, manga de exportação e outros produtos para a exportação, né? E que desejar um bom dia a todos e que comecemos a semana bem. Vamos conversar, vamos falar um pouco da Valet Grow, já é nossa parceira, já estivemos várias vezes aqui no nosso podcast da Central para o Campo, mas apresentando de novo a empresa para quem está assistindo a gente. A Valet Grow, né, surgiu de uma ideia de 3 pessoas, né, que é o Sérgio Teixeira, o Varela e o Roberto Leão, que ficam situados hoje a Valet em Limeira. A ideia São Paulo, começou em 2014, né, esse projeto. E a Valet é uma empresa que trabalha com a parte de nutrição e com a parte também de produtos zero resíduos, né? E esses produtos, a gente tem alguns parceiros fora, né, Polônia, Espanha, Itália, que a gente trouxe de lá novas tecnologias que atendem a um produtor e que resolvem os problemas do produtor. Há quanto tempo já no Brasil? Nós estamos aqui desde 2014. A empresa é brasileira, só que a gente representa alguns produtos de fora. Alguns produtos de fora, né? Exato. Outros países. Aqui no Brasil há 14 anos, aqui no Vale também? Não, desde 2014 a gente está aqui no Brasil. Desde 2014, perdão, desde 2014. Não tem problema. Aqui no Vale também? No Vale a gente está fazendo 5 anos. 5 anos. 5 anos que a gente está fazendo aqui no Vale também. E a parceria com a Central de Adubos tem quanto tempo? Vai fazer 5 anos 5 também. anos, Quando né? a gente já chegou aqui, a gente já começou a parceria, né? Em nome de Jordão, que era um antigo RTV, que não se encontra mais aqui, né? Mas depois eu entrei e a gente está aqui fortalecendo essa parceria, uma parceria muito boa, né? Que a gente tem esse tempo todo e estamos aqui para fortalecer ainda mais, né? O que é que significou para a Valet Grow essa parceria com a Central de Adubos, hoje que ela já tem 9 lojas aí em 3 estados? Significa muito, né? Porque a gente consegue hoje atingir vários mercados, né? Além de Pernambuco, Bahia e Sergipe, a gente consegue atingir um público maior e com uma filosofia igual, né? Então a Central tem uma filosofia de atender o cliente, uma filosofia de atender no balcão, de atender o produtor, ao consultor, que é próprio da Central, que faz dela a maior do Nordeste, né? Então representa para a gente hoje um grande marco para a gente também, né? Que a gente está chegando no Nordeste há pouco tempo, mas a gente está expandindo junto com a Central. Ok, maravilha. Gustavo, e quando eu falei, disse que ferramentas são produtos, eu acertei? Acertou sim. Acertei, né? Não é a ferramenta foice, a enxada, não, Exatamente. né? A ferramenta ela vai englobar tecnologias. Então vai desde o conhecimento ao produto. Tudo isso são ferramentas que nós usamos dia a dia no campo. E o que é uma ferramenta sem resíduo, de zero resíduo? Culturalmente, quando a gente cita ferramenta zero resíduo, nós citamos uma ferramenta, um produto, que ele vai ser utilizado onde eu posso, com a garantia 100%, de que eu não vou ter nenhuma molécula química que possa me dar um prejuízo numa análise de resíduo, justamente por essa nomenclatura, onde, por exemplo, eu posso fazer a aplicação do produto em véspera de uma colheita. Nós temos aí exemplos de óleos vegetais, substâncias que elas não têm nenhuma molécula que seja impeditivo na comercialização de frutas. Não há nenhuma contraindicação para usar a próxima colheita? Não há nenhuma contraindicação. No mercado global, cada região ela exige você ter um limite ou muitas vezes moléculas que não podem ser utilizadas. Isso é a questão do resíduo. Então, caso você comercialize e seja identificado alguma molécula ou que ela esteja superando o limite aceitável, aí você se enquadra nessa situação que está em desacordo com alguma política de alguma região do mundo. Então, o produto zero resíduo, você não vai ter nenhum risco nessa situação. E se acaso um comprador lá dos Estados Unidos, por exemplo, comprou uma produção de manga aqui e lá ele identificou um resíduo nessa fruta e a política deles lá não condiz com o uso dessa substância, o que pode acontecer com Aí existem sanções, cada país tem sua política, né?
onde você pode ocasionar multas, caso esse produto, né, essa fruta já esteja sendo comercializado, ou se essa carga foi interceptada antes mesmo da comercialização, essa fruta tem que ser descartada. Então, um prejuízo, se imagina... não, né? Eles não aproveitam? Não se aproveita nada. Uma fruta que esteja em desacordo com algum critério químico, residual, ou até mesmo de doença, existem doenças que não podem entrar em outros países em política fitossanitária. Então, essa carga tem que ser incinerada. Então, prejuízo para o produtor. Prejuízo para o produtor. Perde completamente. Exatamente. E se ela chegar a ser comercializada, aí existem multas, tanto no mercado externo quanto no mercado interno também existem políticas nesse sentido. Que pode multar o produtor. Multa, produtor, mercado, alguém vai ser penalizado por estar em desacordo com essas exigências. E há alguma maneira do produtor saber fazer algum teste de sanidade antes dessa colheita, para ele não correr esse risco? Sim, primeiramente, as culturas e os produtos, eles têm registro a ser utilizado, por exemplo, numa manga, numa uva, existem produtos que são registrados para aquela cultura, para aquele alimento. Então, a partir do momento que você utiliza-se de um produto que não tem registro, você já está agindo em desacordo. Então, o produtor já sabe quando ele vai usar a bula, isso é Ministério da Agricultura, onde todo produto tem que sair com os registros para aquela cultura, que ele está autorizado. Então, o produtor tem essa informação e existem análises, amostragens que o Ministério faz constantemente, por ser amostragem, então você está com um risco, né? E os mercados também, pode existir denúncia de vigilância sanitária, etc., onde você vai avaliar se existem frutas sendo comercializadas dentro das exigências. Então, se ele não sabe, se o produtor não sabe, é preciso perguntar logo no balcão se aquele produto está registrado para determinada cultura, né? Todas as lojas, todas as empresas já têm pessoas capacitadas ao atendimento ao cliente para informar se aquele produto tem registro ou não para aquela cultura. Se não tiver o registro, melhor não arriscar. Você não deve usar. Existem, aí nós vamos tratar esse tema muito importante, existem alternativas sim para que a gente possa ter uma fruta com qualidade, com o mínimo de risco econômico para o produtor. Então, um produto zero resíduo, uma ferramenta zero resíduo, é aquele que não tem substâncias tóxicas para o organismo humano nem para o meio ambiente, é isso? Exatamente. A princípio, né, nós já partimos dessa informação que é um produto que vai ter uma química menos ou sem agressividade alguma ao ser humano. Mas, principalmente, o critério é que aquela substância ela não tem nenhum desacordo com nenhum comércio de fruta no mundo, né? Até alguns produtos existem países que restringem, mas o produto zero resíduo ele vai ter essa prerrogativa de que ele é um produto, vamos dizer assim, inocente, né? Um produto que não tem nenhum prejuízo à saúde humana. E nem ao meio ambiente, principalmente. Exatamente, principalmente ao meio ambiente, na verdade a biodiversidade em geral, né? Ô Tony, dentro do portfólio da Valley Grow, vocês têm muitos produtos zero resíduo? Então, dentro do portfólio da Valley Grow a gente tem alguns adjuvantes, nós temos também a parte nutricional e tem a parte de indução de resistência. Então, as ferramentas zero resíduo ela abrange um leque muito grande. Então, a gente tem os adjuvantes que podem ser misturados. O que é adjuvante? Só assim, grosso modo, o que é adjuvante? Só para entender. Adjuvantes são substâncias adicionadas... Eu sou leigo, mas sou curioso, sou danado. Interrompendo, né? Adjuvantes são substâncias adicionadas à calda que elas permitem condicionar aquela calda a ter uma melhor eficiência de aplicação. Calda é água, então você adiciona um adjuvante. É uma espécie de adesivo? Exatamente. Cada produto vai ter sua característica. Então, ele facilita o produto, a eficiência, eleva a eficiência, protege a molécula do produto, protege até mesmo a planta, protege contra a fotooxidação, né, raios solares, vento. Então, a adjuvante é um produto que condiciona a calda de aplicação a ter maior eficiência. O Tony, além desses adjuvantes aí que são colocados na calda, tem os nutricionais também, que são produtos zero resíduos, não é isso? Exatamente. A gente pode fazer com que a planta produza seus próprios mecanismos de defesa, assim como nós humanos, né? Se nós tivermos com o corpo fortificado de uma forma mais grosseira, né? Tomando vitamina, uma vacina, estando com o corpo bem,
a gente tem a tendência a ter menos problemas com Resistir doença. quando a doença vem, né? Exatamente. O sistema imunológico fica mais forte, né? Exatamente. Fica mais resistente a qualquer doença que vem. Então, Nessa linha também de zero resíduos... nesse caso dos nutricionais, na planta funciona de maneira parecida, então? De maneira parecida. A gente tem tecnologias, né, na Valet, alguns produtos que vão induzir a planta a produzir seus próprios mecanismos de defesa. Também temos a linha de sanitizantes. A gente passou por uma pandemia agora que a gente tem que fazer o quê? Esterilizar a mão, né? Geralmente com álcool. Sim. A gente também tem um sanitizante à base de cloro, que a gente também faz para sanitizar a planta e o fruto, né? Geralmente. Sanitizar quer dizer proteger ali a parte externa, as folhas, isso, né? Proteger a folha, proteger o caule, proteger o fruto e eliminar todo tipo de bactéria e fungo, todo micro-organismo que tiver naquele ambiente, naquele momento que você aplicar o produto. Agora, a restrição de aplicar em alguma época da produção ou pode aplicar em qualquer época? Geralmente, os extratos vegetais, né? A gente está tendo um estudo maior agora, principalmente lá fora e aqui no Brasil também. Não é porque é zero resíduo que a gente também não tem que ter cuidado. A gente tem que perguntar ao engenheiro agrônomo responsável, perguntar ao pessoal de balcão da central, ao pessoal de campo da central, ao consultor, porque tem produtos que mesmo sendo zero resíduo, eles também têm um tempo que você pode aplicar. 7 dias, 10 dias antes da colheita, aí você tem que tomar esse cuidado. Desses produtos aí, os sanitizantes, quais são os mais populares aqui usados no Vale do São Francisco? A gente tem cloro, né? A gente tem o choque, que hoje está na central, né? Um produto que é sanitizante. Existem produtos à base, a maioria à base de cloro, tem produtos à base de... agora não me recordo o nome da molécula. Tem produtos à base de ácido peracético. Ácido peracético, né? Também a gente tem produtos à base de ácido peracético. Então, sanitizantes, geralmente a base é cloro e ácido peracético. Os sanitizantes. Na maioria, sim. E os nutricionais? Quais são os que vocês têm aí na central, que é mais popular? Na central a gente tem o ticum, a gente tem o cobre, a gente também tem não deixa de ser também nutricional, que é o cloro, porque o cloro também é uma parte elementar para a planta. Esse é cloro que usa em piscina? É o mesmo cloro? Não, é diferente. Né? É diferente, o cloro é uma pergunta até... A gente usa na água, tratamento com água, né? Nesse caso do cloro, o choque, ele é utilizado para tratamento de água para consumo. Para consumo. Então consumo ele é usado humano. também. Pode ser também. Utilizado como produto para consumo humano, né? O tratamento de água, né? Sim. Esterilização de vermes, bactérias, fungos. O que vai importar para o cloro é a quantidade que você coloca na água. A concentração que tiver na água vai te dizer o quanto que você vai controlar ou não dos patógenos. Então, o cloro da gente é um cloro orgânico e o pH dele é baixo. Geralmente os cloros, por exemplo, água sanitária, tem outros cloros aí que você coloca a pastilha, que coloca lá dentro do tanque, para caixa d'água, para outras coisas, é um cloro que o pH é mais alto. Então, se você fosse aplicar na planta, a planta sentiria mais, porque o pH dele é muito alto. A planta geralmente tem um pH mais médio. Então, quando você coloca um produto com pH muito alto, a planta dá aquela sentida, né? Olha, o Rômulo Cursino, que é consultor em viticultura, já esteve conosco também aqui algumas vezes, mandou uma pergunta para a gente, perguntando o seguinte: de que forma, como é que atua na planta o ticum? O ticum é nutricional? É nutricional. Obrigado, Rômulo, pela pergunta, né? É um parceiro aí, é consultor, né? O ticum é um produto que é nutricional, que ele tem zinco na sua composição, tem nitrogênio, tem ácido jasmônico. E ele, no momento que a gente aplica na planta, ele ativa mecanismo dentro da planta que vai fazer produzir proteínas, que são duas, né? 1,3 beta-glucanase e a quitinase, que vão atacar o fungo quando o fungo tentar entrar na folha ou no fruto. Então, esse produto funciona de forma mais grosseira como uma vacina. É um produto preventivo, no caso. Exato. Você aplicando esse produto na planta, a planta já reconhece esses produtos quando entra, reconhece e bota para produzir as proteínas que vão atacar o fungo ou bactéria quando tentar entrar dentro do seu sistema. Ela já vai se defender contra o fungo e a bactéria. Exatamente. Existe a diferença, né? Existe o produto que é preventivo, que você aplica antes da praga chegar ou a doença chegar, Exato. e tem um produto, eu chamo de produto curativo, né? Exato. Que já é para curar a praga e a doença que já está lá, não é isso, Gustavo? Estou errado? Está correto. No campo, o que a gente identifica é que o fungo, por ser uma estrutura microscópica, quando a gente observa o dano da planta, a gente já está numa situação avançada. Por isso que
a maioria dos produtos que se usa são produtos curativos. Só que a partir do momento que você identifica a presença do fungo, ele já está no estágio avançado, onde você já vai ter prejuízo de degradação Aí não da adianta planta. aplicar Você vai preventivo. apagar fogo, né? Você vai entrar com a minimização de prejuízo. O produto preventivo, ele age microscopicamente, ou seja, a olho nu você não identifica, mas com análise microscópica você consegue, mas a nível de campo o produtor não vai ter esse acesso, né? Todo dia ele teria que estar fazendo uma análise. Então o produto está defendendo a planta microscopicamente, no caso internamente. Como é o exemplo do ticum, onde a planta já está se defendendo. Como é o exemplo nosso. Nós todos os dias nós estamos aí, nosso corpo, sistema imunológico está combatendo doenças que muitas vezes nem chegam a se manifestar. É a mesma situação da planta. Então, e às vezes tem doença que é difícil de ver a olho nu, né? Exato. Principalmente quando a gente lida com fungos, né? Com fungos principalmente, né? Fungos e bactérias que, quando você identifica, é o dano. Você já está identificando a consequência, né, daquele problema. Agora, você é produtor rural, é consultor também e é produtor de uva, né? Sim. Nesse caso, como é um produto preventivo, o ticum, é ideal para se aplicar em que época? Começar a aplicar quando na uva? Eu tirei minha colheita, fiz a poda e aí, eu aplico quando? Então, como na maioria das culturas, principalmente na videira, o tecido novo, que no caso são as folhas novas, eles são mais sensíveis, então o mecanismo de controle de doença, o mecanismo de indução de resistência da planta, ele ainda está se formando. Então é nesse momento que a doença, os fungos, as bactérias, eles estão mais suscetíveis a entrar. Então é naquele momento de pós-poda até início de ciclo ali, folha jovem, vai girar em torno ali de 40, 50 dias, nós temos folhas onde a estrutura dela ainda é uma estrutura frágil, como fosse uma criança, um bebê. Então ali nós temos que entrar com produtos e aí o zero resíduo. Ali, né? Exato. Aí o zero resíduo ele tem uma ferramenta muito importante porque ele sendo menos nocivo para a planta, por ser um tecido jovem, um material jovem, ele vai ter que assimilar aquela substância química. Então, sendo uma substância muito agressiva, a planta também sente o produto químico que é utilizado. Então o zero resíduo também entra nessa facilidade, em que ele auxilia a planta sem desgastar a planta. O ticum é um exemplo, onde ele está agindo internamente para que a doença não se instale. E aí ele é aplicado durante todo o período? Você pode aplicar durante todo o período, mas por questão de custos, né? Você fazendo um protocolo de aplicação bem ajustado ali até metade do ciclo, a videira em média tem 120 dias de ciclo, de poda à colheita, até os 60 dias, você consegue estruturar muito bem o sistema de defesa da planta, e aí com isso você tem consequência ali no decorrer do ciclo com mais tranquilidade, vai refletir em produtividade, sanidade de planta, então você fica mais tranquilo. Então os primeiros 60 dias são cruciais para você conseguir auxiliar e ajudar a planta. Fortalecer o sistema imunológico da planta. Ô, Tony, os produtos assim, zero resíduos, eles se degradam mais depressa? Por que acontece isso? Os produtos, como por exemplo no caso do ticum, que é um produto nutricional e lá na Espanha ele é considerado um produto orgânico, ele se degrada muito mais rápido no ambiente. Então, quando a planta absorve ele, ela já usa esse produto para as funções que ela precisa naquele momento. Então, ela vai fazer, é como se fosse montando um quebra-cabeça. Aos pouquinhos a planta vai acumulando aquele produto dentro do seu sistema. Então, quando você aplica, ele degrada mais rápido que outras moléculas que são químicas. Então, dá para você alternar com moléculas químicas que você pode fazer até um certo período, né? Dependendo de qual for a cultura, porque os produtos químicos eles têm um limitado, né? Você pode aplicar até 40 dias ou até 50 dias, e o zero resíduo você pode continuar para frente e ajustando junto com essas ferramentas químicas também. Então, o intervalo de aplicação é menor em relação a produtos químicos. Então, exatamente. Tem que diminuir o intervalo aí. Isso. Geralmente você faz ele mais vezes, né? O produto que ele é zero resíduo, que é nutricional e que faz essa parte de indução de resistência, você tem que aplicar ele mais vezes na planta, né? Bom, a gente falou do ticum, que é um produto nutricional. Agora, o Clésio, que ele é consultor também, lá em Brejão da Caatinga, ele quer saber sobre o choque. O choque é um sanitizante? Como é que ele funciona? Qual é a dose? Eu queria agradecer ao Clésio mais uma vez pela pergunta, né? A todo mundo lá de Brejão da Caatinga, né? Tem uns produtores lá de uva. O choque é um produto à base de cloro,
só que é um cloro orgânico. É sanitizante? Ele é um sanitizante, né? Porque ele é a base de cloro também. E ele tem um pH baixo. Por ele ter um pH baixo, quando você aplica na planta, a planta sente menos. Existem outros cloros no mercado. As pessoas até já fizeram experiência de aplicar água sanitária, misturar no tanque e aplicar. Só que o que acontece? Quando você aplica um produto que tem um pH elevado, você faz com que a planta sente quando você aplica. A planta vai ter irritabilidade, falando de uma forma grosseira, né? Ela vai ter incompatibilidade, seria a palavra mais correta. Então, o choque, por ele ter pH baixo e ser um sanitizante e orgânico, ele degrada também muito rápido. Então, ele vai sanitizar a planta naquele momento que você aplicar. No outro dia, se você for, não existe mais esse produto na planta. Já? Rápido assim? É rápido assim, mas ele vai esterilizar a planta. Então, por isso que esse produto a gente tem que fazer semanal. E o custo dele fica muito baixo. A gente faz semanal, mas o custo dele fica muito baixo para o produtor. Gustavo, e qual é a dose ideal? Nós estamos trabalhando para a questão de controle, né, sanitização em frutos e planta. Estamos trabalhando com 35 gramas para cada 100 litros de calda. Então, cada produtor... lá em pó. Isso, ele é um produto em pó, 100% solúvel, né? Ele desmancha na água. E diferente das pastilhas, ele já vem granulado, né? É uma facilidade a mais. E aí, o produtor... 35 gramas para cada 100 litros. Cada 100 litros. Então, tem produtor que tem volumes de calda de 500, 600, até 1000 ou mais, vai depender da cultura. Aí você vai fazer essa conta. Fazendo a conta 350 gramas para 1000 litros, por exemplo. E aí você faz esse ajuste. Por quê? Você tem que garantir a concentração do princípio ativo naquela calda. Então, isso nós estamos falando do choque, no caso, né? Isso, nós estamos falando do choque, que é o cloro. Certo. Então, ele vai garantir aí esse efeito de sanitização, onde você está ali aplicando um produto, vai toda a superfície, um produto de contato, onde toda a superfície que ele encostar, ele vai sanitizar, vai esterilizar. Então, ele vai fazer com que aquele ambiente fique limpo de fungos e bactérias. Então, pode aplicar na planta como um todo, né? Geralmente, quando a gente faz a pulverização, a gente destina pode a pegar parte do aérea, caule né? Pode pegar do caule até a folha? Pode. Geralmente, pela tecnologia de aplicação, você localiza-se e direciona mais as folhas e frutos e os ramos superiores da planta, né? Que são todo o material de nosso interesse, tanto o interesse produtivo quanto comercial, que é a questão dos frutos, né? Agora, tem uma coisa que eu sempre pergunto a quem vem para aqui, quando a gente fala de aplicação de produtos biológicos ou químicos, por exemplo, ele estava dizendo, vamos botar 350 gramas para 1000 litros de água, né? E aí, como é que fica a questão da aplicação? Tem uns que aplicam um pouco mais rápido, outros um pouco mais lento, uns aplicam com pulverizador costal, outros com mecanizado. Como é que fica isso? Existe um meio termo nisso aí, ou você pode aplicar mais rápido, se for o caso, e outro aplicar mais lento? Então, esse ajuste da tecnologia da aplicação... Porque para quem aplica mais lento, eu creio eu que os 1000 litros não vai dar para uma área aqui, para o cara que aplica mais rápido, né? Exato. Então, aí é um ajuste peculiar a cada lavoura, onde existe vamos dizer assim, uma tecnologia, uma informação, que seria a calibração da sua pulverização. Porque se eu consigo com um volume de 500 litros pulverizar a minha área, tem gente que tem uma área de 1,5 hectares, então com aquele volume de calda você tem que garantir que consiga pulverizar aquele ambiente. Você garante uma concentração em volume de calda para cada litro. Então, se eu consigo ser mais eficiente, eu vou estar fazendo com que eu tenha mais princípio ativo. Por quê? Existem perdas, nesse sentido que o senhor está falando aí. Você varia a velocidade, você aumenta a perda com deriva, você aumenta a perda com pulverização que passa muito acima do nível da lavoura. Então, essa calibração garante que a maioria desse volume fique destinado a esses órgãos que a gente citou aqui, né? As estruturas da planta, folha, fruto e caule. Por quê? Se eu vario meu volume, eu tenho que identificar por que eu estou variando. Eu estou tendo muita perda e por isso que eu estou gastando demais. É igual um carro. Tem carro que consome mais, consome menos, mas você pode fazer a mesma viagem. Então, vai nesse sentido de eficiência. Então, por exemplo, você tem que analisar essa sua tecnologia de aplicação. E a eficiência? Eu aplico mais rápido. Meu vizinho aplicou em menor velocidade. A eficiência é a mesma? Dá para ter essa Não, eficiência? aí você vai ter que identificar
Pode ser que para aquela lavoura dele, a aplicação mais rápida, devido Não ao funciona equipamento tanto. que ele tenha, já está adequada. Mas pode ser que também não. Pode ser que aquela velocidade, ele está perdendo muito produto, ele tem que aumentar o volume de calda, consequentemente mais produto, mais consumo, é um gasto maior. Mas pode ser também que ele use muito pouco e ele não consiga atingir o alvo dele, por exemplo, porque o transporte que leva os produtos aí, nesse caso, as moléculas, é a água. Então, eu tenho que ter um molhamento mínimo possível ali na estrutura da planta para que exista essa molécula que nós estamos citando na planta, senão não adianta de nada. Eu não posso pulverizar no vento, né? Então, é uma sugestão que eu acho que é viável, é ele, por exemplo, testar na primeira aplicação, fazer uma avaliação depois, né? Exato. E aí tem essa questão Ver que se é a deu mais... certo daquele jeito. Exato. Aí tem a questão mais prática possível, que é você avaliar se o resultado aconteceu, né? Eu uso um produto, às vezes... eu estou usando 500 litros de calda, tá ok, tá tudo beleza para mim, tá sendo eficiente. Então eu vou continuar Mas assim, eu continuo assim, ou às vezes não. Eu quis controlar algum foco de alguma doença e não teve resultado. Então eu ajusto para melhorar essa minha tecnologia de aplicação. Às vezes eu vou ter que aumentar o volume de calda, mudar a rotação, a velocidade de aplicação. Isso é a tecnologia de aplicação que entra na linha dos equipamentos que você está utilizando para aplicar os produtos. Olha, nós temos aqui, além dessas perguntas que nossos parceiros mandam, nossos ouvintes mandam para a gente, aí nós temos outro quadro que chama-se A Central Responde, que são produtores que a gente grava lá na fazenda, na roça com eles, e eles fazem perguntas para vocês. Vamos ouvir o primeiro? Vamos ver? Vamos lá. Olá, meu nome é Cícero Francivan, sou gerente aqui da Paraíso das Frutas. Eu gostaria de saber qual a formulação do Oran e como posso usar essa ferramenta. Aí o Cícero, da Fazenda Paraíso das Frutas, muito obrigado por sua pergunta. E aí, e o Oran, como é que funciona? Obrigado, Cícero, pela pergunta, né? Oran é um saponáceo de potássio, que tem também na sua composição óleos cítricos. E essa mistura, quando ele é um adjuvante, né, que você perguntou, e quando você adiciona a calda, você condiciona a calda a ter uma eficiência maior contra insetos, nesse caso. Então, quando você coloca o adjuvante junto com o inseticida ou junto com outro produto zero resíduo, você tem uma quantidade de produto ali e de diversas moléculas que vão entrar em contato com o inseto e por isso você vai ter uma eficiência maior do que você aplicar um só separado. Quando você aplica o adjuvante junto com outros produtos, você tem uma eficiência muito maior. E o Oran funciona como uma espécie de repelente? Ele funciona como um óleo, né? Um óleo e como um produto que quebra a quitina do inseto, que seria o exoesqueleto do inseto, né? A estrutura do inseto. Ele quebra e faz com que a penetração do inseticida ou de outro produto seja muito mais eficiente. Então, ao contrário do ticum, ele é um adjuvante e é líquido e ele vai ajudar ao inseticida a ter um maior controle no inseto. E a gente tem controle para ácaro, que a gente já fez trabalho, para cochonilha, para tríplice, para traça, junto com outros produtos. Então ele é um adjuvante que quando você coloca na calda, ele vai te dar um controle muito maior do que se você fizesse um produto separado. Então não tem problema se misturar com outros produtos? Não tem problema de mistura, sem problema de mistura. Os outros têm? Ticum e o choque? Não, também não tem pode problema. Ser misturado pode ser misturado também, não tem problema. Já fez essa experiência lá? Já, a gente inicialmente, quando a gente começou a utilizar os produtos, nós já fizemos todas essas... É uma preocupação muito grande do produtor nessa incompatibilidade entre os produtos, onde você, além de ter um custo, onde você está fazendo com que produtos reajam e a eficiência deles caiam ou até se anulem, e você, muitas vezes, pode aí ocorrer alguns riscos também na parte de tecnologia de aplicação, entupimento de bico, etc. Então, nós já fizemos inicialmente vários testes para observar se a mistura dos produtos com foliares, produtos com outras moléculas, teria algum problema. E nós já conseguimos validar esse resultado. Ótimo. Vamos então ouvir outro produtor rural. Bom dia, eu sou Jean, encarregado de produção aqui da Iterra Agrícola. Eu gostaria de saber qual é a diferença do cobre da Valet para os outros cobres. Jean, muito obrigado por sua pergunta. E qual é a diferença aí, Tony? Obrigado, Jean, pela pergunta, né, da ETR. Jean, existem diversos cobres, né? O cobre foi descoberto lá em 1900, né? E ele é um produto que foi usado largamente para controle de bactéria, de fungos, né? Porque ele
ajuda nessa parte também de esterilizar o ambiente também. Só que o cobre da Valet tem uma tecnologia diferente, ele é um produto polonês, que a gente representa aqui no Brasil, com uma tecnologia diferente. Ele tem uma molécula orgânica junto com cobre, silício e zinco, que são micronutrientes. Quando você coloca na calda de mistura de produtos, primeira coisa, ele não dá incompatibilidade. Geralmente os cobres têm esse problema de ter incompatibilidade. Então você não pode misturar alguns cobres com outros produtos. Geralmente você tem que aplicar o cobre sozinho, então você tem um custo a mais para fazer o cobre. No caso do cobre da Vale, como ele é uma molécula orgânica junto com esses metais, ele não mistura com outros produtos. Não pode misturar. Não, ele não mistura com os outros produtos. Ou seja, você pode colocar ele dentro da pode calda. Colocar dentro da calda. Pode colocar dentro da calda, certo. que ele não vai ter reação com os outros produtos. Sim. Os cobres normais, quando você coloca ele dentro do tanque, geralmente ele tem reação com os outros produtos. E isso é um problema para o produtor. O cobre da Vale, que é o cobre SZNSI, ele não tem problema de colocar na calda com qualquer produto. Gustavo também testou na área dele lá com vários produtos e ele não teve incompatibilidade. E o que é que o cobre faz? Esse cobre, quando ele chega na planta, a planta reconhece essa parte orgânica, né, que é a glicina, que é um aminoácido. Ela vai pegar essa glicina, vai puxar para fazer a parte de clorofila, a parte de fotossíntese, ela vai utilizar nesse sentido dentro dela, e o cobre vai ficar se depositando na folha e na parede do fruto. Quando o fungo tenta entrar ou na folha ou no fruto, ele encontra uma camada de cobre e silício que é tóxica e ele não consegue completar seu ciclo. Tóxica para ele, né? Tóxica para ele, exatamente. Ele é tóxica para o fungo ou para a bactéria. E aí ele não consegue completar seu ciclo e não consegue atrapalhar, ele não consegue finalizar toda a sua reprodução e fazer o dano à planta e ao fruto. Então não chega nem a estragar o fruto. Não chega. Não. Ele ajuda também, né? Você tem que fazer outros manejos, né? Com outras ferramentas, mas ele vai te dar uma camada na folha e no fruto que vai dar um impedimento. Só que com o tempo também você tem que fazer essa reaplicação, porque o cobre também, a dosagem dele é pequena e o custo-benefício dele também é muito grande, né? O custo dele sai muito baixo, hoje é um dos cobres mais baratos do mercado, e esse cobre hoje, pela Vale, que no Brasil é o produto que mais vende, então em todas as culturas, soja, milho, laranja, mamão, manga, pimenta do reino, páprica, em todas as culturas que a Vale te atende, esse é o produto que hoje a gente mais vende, por ter essa facilidade de mistura e por ter também a facilidade de não ser lavado quando chove, porque ele entra para dentro da folha, e por ser um produto barato, comparado a outros cobres. Legal. Essa história de mistura, Gustavo, tem alguma recomendação? Por exemplo, tem alguns produtos aí da Vale que a gente está falando que eles são granulados, né? São pó, né? E tem que dissolver lá na água primeiro, para depois colocar tudo na calda. Você vai colocar outros produtos. Qual é a recomendação? Primeiro eu dissolvo o que é pó, depois coloco outros produtos. Como é que funciona existe isso? uma ordem, né? Eu não sou especialista na área, mas nós tivemos aqui algumas semanas a parte de tecnologia de aplicação, onde existe essa recomendação. Na prática, o que nós recomendamos para o aplicador? Produtos em pó que você não pode despejar diretamente no tanque de pulverização. Por mais eficiente que seja o agitador dentro do tanque, ele não vai ter essa capacidade de dissolver. Então, você faz uma pré-diluição em um recipiente, os produtos em pó, que são produtos suspensões, né? Então, eles não são 100% solúveis, eles ficam suspensos na água. E aí, após isso, você vai despejar no tanque. Isso é uma recomendação mais voltada à manutenção do equipamento, para você ter ali, impedir que tenha entupimentos, estragar seu equipamento. Na parte de incompatibilidade de produtos, quando você faz uma pré-mistura, você já consegue identificar alteração de coloração, alteração de estrutura. Então isso já vai lhe direcionar se aquele produto reagiu ou não. Então você já tem uma economia, porque você, ao invés de jogar aquele produto dentro, e aí, consequentemente, você já estaria com essa cauda comprometida, né? Você não poderia utilizar. Então, você teria que limpar todo o equipamento, um prejuízo enorme. Então, essa recomendação inicial é que você, produtos granulados, você faça uma pré-mistura, até mesmo como a gente citou aqui. A gente tem uma demanda e nós temos opções inúmeras
de produtos foliares, tecnologias. Então, eu já tenho conhecimento dos meus produtos que possam ser misturados. Produtos com a mesma tecnologia, por exemplo, alguns produtos solúveis, alguns óleos, eles podem ser misturados. Só que aí, como a gente tem muitas opções, com medida de segurança que você faça uma pré-mistura. Os produtos da Valet, por exemplo, cobre, pelo fato de existir essa restrição com cobre, pelo uso antigamente discriminado, ocorreram muitos problemas com incompatibilidade. Então, já se estigmatizou que cobre não pode misturar com nada. Então, aí tem esse trabalho de informação para conseguir mostrar as tecnologias. Até mesmo, acho que foi o primeiro programa que o Leão teve aqui, ele explica exatamente onde a molécula age. Então, se quiser tirar essa dúvida mais a fundo, é só consultar aí os programas anteriores. Por isso que explica essa tecnologia. Aí você citou aí a questão de toxicidez. O cobre ele é um produto, ele é um nutriente. Então, a planta utiliza cobre no seu mecanismo, no seu metabolismo. Então, não se torna tóxico a depender da fonte e a depender da dosagem. Então, nós fizemos esses testes de incompatibilidade com esse cobre no meu manejo, com todos os produtos que a gente utiliza, e a gente não teve problema algum. Muito pela essa tecnologia da glicina, que é uma molécula que protege o cobre, onde ele só reage dentro da planta, já que só a planta vai ser capaz de quebrar para utilizar essa glicina. Então, claro, a gente fez inúmeras amostragens, mas pode ser que exista algum produto que seja capaz de quebrar a glicina. Então, sempre a precaução é importante. É importante sempre se precaver, né? Exato. Agora, pode misturar, uma pergunta que me bateu aqui agora, já que você dizendo que pode misturar com vários produtos, pode misturar um produto zero resíduo com um produto que não é zero resíduo? Boa pergunta, até porque é muito importante saber essa informação, já que eu minimizo a questão química da planta com essa mistura. Porque vamos pensar, muitas vezes a gente mistura moléculas químicas. Então, pensando a grosso modo, a planta vai receber toda aquela química que a gente está aplicando. Então, quanto menos molécula a gente conseguir aplicar na planta para conseguir atingir o objetivo, que nesse caso, por exemplo, misturar um produto zero resíduo com uma molécula química, você consegue muitas vezes, como já foi citado aqui, potencializar o efeito do químico. E quando a planta vai reconhecer aquilo ali como menos agressivo. Então, consequentemente, ela vai ter um estresse menor e, muito provavelmente, a experiência que a gente tem em campo é que ela não apresente nenhum tipo de problema. Muitas vezes a gente encontra manchas, fitotoxidez, que é o uso de muitas moléculas, a planta não consegue metabolizar e aí ela acaba sentindo. Então, essa mistura é uma mistura plenamente possível e recomendável, até porque você reduz esse uso de químico e até mesmo para o produtor é importante porque ele consegue conhecer moléculas novas, criar mais confiança no uso de produtos zero resíduo. Então, é plenamente possível e recomendável. Certo. Tem mais, agora é uma produtora que vai fazer uma pergunta para a gente. Vamos ouvir então. Olá, eu sou Mineia Kazumi, sou produtora de manga aqui na região de Santana do Sobrado. Tony, tem uma pergunta para você. O nocaute, ele é um adjuvante que potencializa o uso do inseticida? Olha aí, Tony, para você a pergunta. Minéia, obrigado, viu, pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, Minéia, pela pergunta, né? Grande produtora lá em Sobradinho, né? De manga, de outras coisas, melancia. Como a gente estava conversando aqui, né? Existem os adjuvantes, né? Existem diversos tipos, mas o nocaute, esse é um pouco diferente. Ele é 4 extratos vegetais que a gente coloca junto com outros produtos para potencializar o uso de inseticidas, por exemplo, para controle de mosca das frutas, para controle de mosca minadora. Então, ele é um produto, como eu falei também, que a gente tem que... Esse tem uma recomendação. A gente aplica até 7 dias antes de colher. Não pode aplicar depois disso. Não pode aplicar depois disso, mas ele vai ajudar nesse controle e vai ajudar também a repelir os insetos também, que é nesse sentido também. Por causa do cheiro das raízes que tem dentro dele. Ele vai ajudar a repelir o inseto também. É uma espécie de repelente também. É como se fosse um repelente também. E o nocaute ele é aplicado via foliar também? Via foliar junto com outros inseticidas, que ele é o adjuvante, ele vai para
potencializar os outros produtos. Esse pode misturar, né? Esse também pode misturar. Esse Só tem que ter o cuidado não é que de nem aplicar. o cobre não, né? Hã? Não é que nem o cobre não, né? O meu cobre da Vale pode misturar com o que você quiser. A gente misturou com diversas coisas. Mas os outros tipos de cobre, hidroxiclorido de cobre, hidróxido de cobre, a gente tem que ter um cuidado porque ele pode dar reações, né, quando você mistura com outros produtos, principalmente cálcio. E o nocaute tem essa restrição de aplicar até 7 dias antes da colheita, é por conta desse cheirinho dele, não? É por conta das raízes, Raízes. né? Que a gente ela demora um pouquinho mais para se degradar. Então a gente recomenda aplicar junto com os inseticidas até 7 dias antes da colheita. Ô, Gustavo, o produto biológico, o produto zero resíduo, a eficiência dele é rápida também, igual o produto químico, ou demora um pouco mais para ele dar eficiência? Na verdade, vão ter diferentes posicionamentos, mas hoje, pelo avanço dos estudos com produtos biológicos, é que nós temos resultados iguais ou até melhores que produtos químicos. Até porque, como foi citado aí, alguns extratos vegetais, eles já têm uma propriedade ou inseticida ou repelente, então a planta, quando entra em contato com ele, ela não tem nenhuma restrição, a planta não vai ter esse estresse e somente o alvo dele que vai ser atingido, né? Então é um produto que o uso dele vai ter uma eficiência imediata e, no caso, alguns têm um efeito mais prolongado ou menos prolongado, vai depender da degradação dele, mas são produtos tão eficientes quanto produtos químicos. Eu pergunto porque muitos produtores nasceram, viram o pai usar produtos químicos, cresceram aí na produção, na roça e usam também produtos químicos desde pequeno. Então, quando chegaram os produtos biológicos, alguns tiveram uma certa reação a usar esses produtos. Ainda existe isso? Ainda tem produtor que Existe bastante, até porque... Que resistem a usar o produto biológico? Até porque existe uma necessidade de informação. São produtos com eficiência comprovada, porém existe uma necessidade de informação e quando a gente lida de produtos biológicos, produtos biológicos são produtos à base de algumas bactérias, alguns fungos. Então são organismos vivos. Então eles necessitam de algumas recomendações, principalmente na parte de tecnologia de aplicação, mistura, horário de aplicação. Então muitas vezes se usa sem nenhum critério, você acaba não tendo eficiência naquele produto e acaba que se extrapola para todos os demais, né? Como se, eu não tive resultado com um produto biológico, nenhum presta. Não, existe, como qualquer outro produto, a questão da informação. Então, existe ainda muito, a gente ainda tem que avançar muito nessa questão de levar essa informação para o produtor e mostrar os resultados. Graças a Deus, graças a empresas como a Central e a Vale, o pessoal está empenhado em quebrar esses paradigmas. E a gente, pelo fato da agricultura passar aí por momentos difíceis, abriu portas para que, na falta de alguns produtos, você conseguir levar produtos zero resíduos, produtos com eficiência, para uma ferramenta que salvou muitos produtores. E são até produtos mais, digamos assim, mais limpos, né? Menos agressivos, tanto para o ser humano como para a natureza. Até o armazenamento, você tem menos risco de transporte. Então, são benefícios que, quer queira ou quer não, você acaba tendo a mais. São produtos mais limpos, digamos assim. Exatamente. São produtos, como o Tony citou, extratos de algumas plantas que têm muitos trabalhos publicados que mostram a eficiência dele com controle de algum inseto, por exemplo. Então, são produtos que já são oriundos da vegetação, né? Nós temos um bioma muito diverso no Brasil, então, constantemente a gente tem tecnologias novas surgindo. E essas substâncias, elas agem controlando algum problema que o produtor possa estar tendo. Economicamente, financeiramente falando, há uma diferença muito grande de despesa em relação ao químico, não? Nós, antigamente, tínhamos custos mais elevados com produtos biológicos, produtos zero resíduo, né? Até mesmo pela inovação, é natural, produtos que estão começando. Hoje, como a gente citou aí, muitos têm um custo-benefício melhor, né? Porque a eficiência é comprovada e nós temos aí produtos que têm um custo hoje já mais acessível. Tem um produtor que é parceiro nosso e escuta o nosso programa sempre, todo sábado, e ele não tem restrição nenhuma de usar produto biológico não, viu? Ele tem feito essa parceria com a Valet Grow, com a Central de Adubos, e ele vai dar o depoimento para a gente, viu? É uma parceria que está dando resultados. Bom dia, o meu nome é Thiago Segatti, eu sou produtor e engenheiro agrônomo da Fazenda Pontal Cultivo de Uvas.
A fazenda fica localizada na estrada que vai para o Projeto Pontal. Eu estou usando o Cobre S da Valet e tive um resultado muito bom. Eu percebi que a parte de sanidade da planta diminuiu muito, tanto no controle de pragas e doença. E em fase final de maturação também, ela obteve uma coloração boa e a parte foliar, a gente percebeu que ficou uma planta mais verde, né? A parte da clorofila bem mais verde e mais grossa. E o produto eu recomendo, é um produto muito bom. Olha aí. Tiago, obrigado por sua participação, por seu depoimento aqui, viu? No nosso podcast, aqui no nosso programa. Aí ele dando um depoimento aí de que está usando o Cobre S, está dando uma boa coloração aí no fruto, na folhagem da planta. Essa é uma das funções, né, desse produto. Além dele, a parte que ele ajuda na parte de mecanismo de defesa da planta, ele também, a gente tem feito alguns testes que ele também ajuda nos processos de cor, né? O cobre já ajuda nesses processos de cor. E como ele é um cobre que a planta absorve, que a maioria dos cobres a planta não consegue absorver muito, né? Esse cobre a planta absorve praticamente uma quantidade muito alta de cobre. Então, ele vai ajudar também nesses mecanismos de cor na planta também. O cobre também pode ser usado durante todo o período da plantação? No caso do Cobre S, sim. Nós já fizemos todos os testes em limites. Até é curioso que num das entrevistas aqui, eu tive um depoimento onde eu fiz a dissertação quase sobre o cobre. Onde eu mostrei tudo que foi usado e nós fizemos... chegamos a fazer mais de 10 aplicações no ciclo, coisa que antes a gente tinha uma restrição muito grande ao uso de cobre, a no máximo 3 a 4 aplicações, porque existe essa restrição da planta. Então o Cobre S a gente usou em todas as fases, até mesmo em fases que o produtor considera sensível, que essas fases iniciais, devido a algumas etapas de crescimento de cacho, de floração, nós fizemos também nesses momentos. E nós tivemos excelentes resultados, questão fitossanitária e todas as demais informações que o colega aí passou, da questão de folha, até mesmo pela questão dessa molécula que está presente no cobre, ela é um aminoácido que ajuda muito na parte fotossintética da planta. Então, nós não tivemos nenhuma restrição, o cobre é um dos produtos que está no nosso protocolo e hoje a gente não teve limitação de uso desse cobre. O que acontece? Quais são os prejuízos que o produtor pode ter se resolver fazer uma colheita sem usar esses produtos? Nós vamos acarretar primeiramente na questão de qualidade de fruto, porque nós vamos ter frutos que eles vão estar constantemente mais suscetíveis a doenças e pragas. Então, o inseto, o fungo, o objetivo dele é sobrevivência e alimentação. Então, nós já propiciamos um ambiente extremamente favorável, que é fartura de alimento para ele e condições de um microclima favorável. Então, ele constantemente vai estar ali consumindo desse seu produto. Então, você vai ter um problema inicialmente em qualidade, após isso, quantidade, no caso produtividade, você vai ter reduções de produtividade. E aí nós temos problemas associados, que é a questão sanitária da planta. Uma pessoa doente, com uma planta doente, ela não tem eficiência no seu trabalho. Então ela vai estar produzindo menos folhas com eficiência menor, a estrutura da planta vai estar doente, então consequentemente você vai reduzir produtividade e pode até chegar a danos irreversíveis de doenças, né, e pragas que podem causar a morte do vegetal. Então esses são algumas consequências que são as mais visuais para o produtor. Tá. E esses produtos podem ser usados em qualquer cultura, Tony? Qualquer cultura, a gente não tem restrição nenhuma, né? Eu até agradecer também ao Thiago Segato pelo depoimento aí, é um cliente nosso. Pode ser aplicado em qualquer cultura, não tem restrição nenhuma. São produtos que eu falei, já são usados em outras culturas fora no Brasil todo, né? A Vale hoje se encontra em vários estados do Brasil e é aplicado em diversas culturas. Tá bom. Antes de encerrar o programa de hoje, estamos chegando ao finalzinho já, vou dar um recado aqui para o produtor rural que gosta de participar de bons eventos. Atenção, produtor, anote aí na sua agenda. Próximo sábado, dia 8 de outubro,
dia de campo na cultura da manga na Fazenda Campos, aí da Mineia, que fez uma pergunta agora há pouco aqui no programa, a Fazenda Campos aí de Casume. Vai ser com o consultor Valmar a partir das 7h30 da manhã. A fazenda fica na BA 316, região de Santana do Sobrado, antes da barragem de Sobradinho. Dia 8 de outubro, próximo sábado, 7h30 da manhã. E vem aí também neste mês de outubro o maior evento de manga do Nordeste, é o Manga Tech. Será dia 22 de outubro no Yacht Clube Petrolina, a partir das 8 horas da manhã. É mais um grande evento da Central de Adubos para você, produtor rural. Procure uma loja da Central de Adubos e se informe como participar, porque as vagas são limitadas. Dia 22 de outubro, o Manga Tech, em Petrolina, Pernambuco. Meus amigos, Tony Batista, da Valete Grow, quero agradecer a sua presença mais uma vez. Gustavo Sec também aí, consultor, produtor rural. 2 engenheiros agrônomos formados aqui na região, na Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf. É um orgulho, né, tê-los aqui em nosso programa, aqui da região e formados aqui também. Muito obrigado mais uma vez, Tony. Você que já esteve conosco várias vezes, Gustavo também. É sempre bom tê-los com a gente, viu? Queria agradecer, né, a Josenaldo, a toda a equipe que está por trás das câmeras aí para montar esse podcast, aos meninos da Central que ajudam a gente em campo. É todo um aparato para a gente conseguir fazer esse programa. E queria dizer que é o produtor que está tendo problemas fitossanitários ou de pragas. Se quiser entrar em contato, que precisar e quiser entrar em contato comigo, o contato é 87981337328. Podem entrar em contato que a gente vai levar soluções, vai mostrar o que a gente já tem de trabalho. A gente já fez alguns trabalhos com o consultor Gustavo e lá a gente já tem protocolos que são da fazenda já. Ah, que maravilha. Gustavo, mais uma vez, agradecer a você, viu? Agradeço o convite, agradeço o Josenaldo pela brilhante apresentação aí, trabalho, agradeço a Central, agradeço a Valete e espero ter contribuído mais uma vez aí, estamos sempre à disposição. É importante o produtor estar aí acompanhando essas informações, tanto o conteúdo aí está disponível, quanto também a gente está, tanto quanto a Central, quanto nós estamos disponíveis aí para tirar qualquer dúvida e informação. Obrigado a todos, bom fim de semana. A você que nos acompanhou aí pela Rádio Tropical SAP 102,5, muito obrigado, um ótimo final de semana. A você que estava aí no YouTube, também você pode ver e rever esse programa quantas vezes você quiser, fica gravado aí, como o Gustavo falou agora há pouco, se quiser rever edições anteriores também pode se informar aí e você vai estar por dentro de tudo que a gente discutiu aqui nos últimos programas da Central para o Campo. Obrigado à DPJ Filmes por levar a gente aí para o YouTube. Obrigado à equipe Central de Adubos. Se o Senhor Jesus nos permitir, no próximo sábado, 9 da manhã, estaremos de novo com vocês. Um grande abraço. Todos os sábados, a partir das 9 da manhã, você tem um encontro marcado na Tropical 7 FM Juazeiro e no canal do YouTube Central de Adubos Oficial com o programa da Central para o Campo. Em pauta, campeões de produtividade, previsão do tempo, entrevista central, agenda do agro, momento da cotação, parceria de resultados e a sua participação pelo WhatsApp 74999710743. Da Central para o Campo. Apresentação Josenaldo Rodrigues. Oferecimento Central de Adubos. Orgulho de ser agro.